Olá pessoal, vamos continuar falando dos agentes externos do relevo. Já vimos uma aula sobre erosão e agora vamos falar também sobre o intemperismo. O que é esse processo do intemperismo? O intemperismo ele é um processo onde, através de fenômenos físicos e químicos, você consegue gerar o quê? A degradação, ou seja, a transformação da rocha. Presta muita atenção numa coisa. O intemperismo, a gente usa um termo que ele acontece in situ. Ou seja, quando falamos em temperismo, estamos falando da transformação e não do transporte. Lembre, quando a gente fala de transporte, estamos nos referindo à erosão. O intemperismo, então, de grosso modo, seria a transformação das rochas, certo? Ele vai modelando o relevo, sim, como? Através da transformação, quebrando as partículas, transformando essas rochas, tá? E como que ele pode acontecer? O intemperismo ele tem três tipos principais. Quais são esses três tipos? Olha só. Nós temos o primeiro, que é o intemperismo físico. Como assim o intemperismo físico? Olha só, ele consegue alterar rochas através do quê? Através da temperatura e através, por exemplo, da pressão. Como assim da pressão? Através do peso do relevo em cima de outro, através da atuação, por exemplo, do gelo ou do vento, atuando, empurrando. Então, o intemperismo físico ele acontece principalmente com a variação da temperatura, certo? Esfria, esquenta, dilata. Então, são processos físicos de calor e também são processos físicos ligados à pressão, aos processos mais mecânicos, certo? Esse é o primeiro tipo de intemperismo físico. O segundo tipo de intemperismo que a gente fala é o químico. Na verdade é o seguinte, eu estou falando aqui do intemperismo que atua através de reações. Reações químicas, principalmente graças ao nosso agente, a água, certo? A água, ela provoca reações. Que tipo de reações? A água no relevo, ela pode provocar hidrólises de soluções, hidratações, certo? Ou seja, as diversas reações que a água provoca no relevo, ela também altera, ela também transforma, ou seja, ela também provoca intemperismo. O intemperismo físico e o químico, eles são mais fáceis, as pessoas não têm geralmente dúvida. Quando aparece o intemperismo biológico, as pessoas sentem uma dúvida que é natural. Vou explicar por quê. Olha só. Quando pensamos em intemperismo biológico, ligamos principalmente às transformações que são feitas por um ser vivo. A princípio, é simples. De onde veio essa ideia? Essa ideia veio, por exemplo, da transformação de solos através de raízes, ou de restos de animais, ou da atuação de bactérias. Isso também começou a ser estudado, solos mais férteis, ricos em matéria orgânica, transformados por seres vivos, ou da pressão de animais andando e compactando o solo, compactando, pisando em rocha. Isso tudo são transformações geradas por seres vivos. Só que qual foi o impasse que as pessoas caíram? Na verdade, é uma coisa simples. O argumento é o seguinte: todo ser vivo, ao transforma através de um processo físico ou químico. Como assim? Quando eu penso numa raiz de árvore que entra na rocha, quando eu penso num animal pesado que ele vai socando, compactando o solo, eu, na verdade, estou falando de uma erosão, de um temperismo biológico, porque é feito por um ser vivo, mas que também é feito de forma física. É por isso que, nesse caso, normalmente você pode ver o termo físico-biológico. Ou, quando algum animal, quando o excreto de algum animal, quando alguma reação que ele provoque gera uma transformação química, eu vou falar em intemperismo o quê? Químico-biológico, causado por um ser vivo de uma maneira química. Essa é a confusão que você não tem mais. É simples. E a última coisa, quando a gente pensa em agente modelador, agente externo, já que já falamos de erosão e intemperismo, você tem que pensar no seguinte: a ação antrópica, a ação do homem, ela está aqui embaixo. Olha aqui uma observação. Não pensamos apenas em temperismo e erosão, mas pensamos na ação antrópica. Como assim? O homem ele pode atuar como agente modelador do relevo? Sim, sendo que na maioria das vezes não é de forma planejada e estudada. Por exemplo, quando você gera um desmatamento muito forte, quando você retira a vegetação de uma encosta, o que você pode estar fazendo naquele momento? Deixando a rocha exposta, o solo exposto, certo? Você pode estar aumentando a atuação das chuvas, você pode estar ajudando a maior ocorrência de deslizamentos, de movimentos de massa, como nós falamos. Quando você, por exemplo, provoca recortes, quando você, por exemplo, constrói, que você explode partes de montanha, o homem, então, também é um agente modelador. Falamos de erosão, intemperismo e da ação antrópica, certo? Até a próxima.